Podemos acertar a Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Estou nervoso, mais do que o normal. Mas amém. Fique em espírito de oração aí, que a palavra é do Senhor. Amém? Quero dizer, amada igreja, que esse é o momento que eu gostaria que durasse para sempre. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você está no lugar de recomeçar. Louvado seja Deus. Eu fico feliz em ver os testemunhos, irmãos. Ver o testemunho da irmã aqui. Eu falo assim: meu Deus, o Senhor honra o propósito que Ele coloca nos nossos corações. O Senhor honra o propósito desse ministério. O Senhor honra essa frase que tem aí, que é lugar de recomeçar. Amém? Então Deus, Ele sempre honra. Irmãos, a palavra de hoje nós vamos falar sobre o personagem principal da Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre ele, o nosso Senhor Jesus. Mais especificamente, eu quero falar a respeito de o sacrifício de Jesus. O sacrifício que Jesus fez. Qual foi o sacrifício de Jesus? Hoje eu estava conversando com os meus filhos. Qual foi o sacrifício de Jesus? Louvado seja Deus, eles sabem, né? Jesus, eles responderam: Jesus é o Salvador, Pai. Ele foi crucificado por nós. Louvado seja Deus. Mas é só isso? A única coisa que Jesus fez foi ser crucificado por nós? A única coisa que Ele fez foi vir e trazer o ministério, o Evangelho, o reino. Quando Jesus começou a pregar, depois que Ele jejuou no monte, Ele desceu e a primeira coisa que Ele pregou foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas será que foi só isso? Glória a Deus. E essa semana inteira eu tive meditando e pensando sobre isso, sobre o Senhor Jesus. Quem é Jesus? Há acho que mais de um mês, que várias vezes as pessoas que têm oportunidade, que ministram a palavra, repetem aqueles versículos onde Jesus pergunta para Pedro: quem que as pessoas dizem que eu sou? Pergunta para os discípulos, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: certo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, a primeira pergunta é: quem é Jesus? Jesus faz parte da Trindade. Nós costumamos dizer que Jesus é 100% homem, 100% Deus. E eu falei: meu Deus, vou procurar Jesus. Eu comecei a procurar Jesus na palavra. Eu falei: desse jeito eu vou ter que ler de Gênesis até Apocalipse todos os versículos, porque se com atenção você ler a Bíblia, você vai encontrar Jesus de fora a fora. Mas vamos lá, vamos encontrar Jesus na palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
vamos encontrar a Trindade Santa. E ao encontrar Jesus, vamos ver tudo o que Ele fez por nós, desde o princípio até hoje. A Bíblia diz assim, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus, Deus Pai. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus, Espírito Santo, falta alguém. E disse Deus: que haja luz. Vamos para o Evangelho de João, para a gente descobrir aonde Jesus está aqui. Capítulo 1 também, a partir do versículo 1. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Aí, voltando lá, não precisa voltar não. Em Gênesis: e disse Deus, disse o Verbo, Deus pronunciou, que haja luz. E nós lemos em João que Jesus, no princípio, era o Verbo. Tudo que foi feito por meio dele se fez, e ele era a luz dos homens. E a primeira coisa que Deus cria na terra, luz. Então nós encontramos Jesus aqui na criação, em Gênesis. No princípio ele estava com Deus, ele era Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou voltar aqui no meu. No versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, também diz. Agora é a segunda parte do que Jesus fez. Jesus criou, junto com Deus, todas as coisas. Tudo que foi feito, por meio dele se fez. O oxigênio que você respira, a luz que ilumina o dia, você mesmo e eu, a água, a terra, os peixes, os animais, toda a natureza, tudo que você pode ver, sentir, ouvir, tudo foi feito por Jesus. E depois que ele fez tudo e nos fez, tudo isso que ele fez, ele deu de presente para a humanidade. Então a primeira coisa que Jesus fez por nós foi tudo que nós conhecemos, e nós mesmos. Mas o homem pecou. E aí a Bíblia diz no versículo 14 do Evangelho de João: o Verbo se
fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Por quê que ele se fez carne? Ele tinha e tem o poder para criar todas as coisas que nós conhecemos. Criar eu e criar você. Criar todas as coisas que a natureza pode nos mostrar. Mas ele decidiu se fazer carne. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne. Então foi decisão de Jesus. Ele decidiu se fazer carne. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então era necessário a morte para pagar o pecado. E aí eu pergunto para a igreja: pode Deus morrer? Deus pode morrer? Deus pode sentir dor? Deus pode sangrar? Deus pode chorar, sofrer? Não. Mas era necessário a morte. Por isso que Jesus se fez carne e se tornou 100% homem, 100% Deus. Aleluia. E o que acontece? Jesus ministra a verdade, como nós acabamos de ler aqui. Ele estava cheio da verdade. E ele ministra o Evangelho, e ele ministra a verdade, e ele entrega o reino de Deus. Ele traz o acesso ao reino de Deus. Eu quero abrir também em Isaías capítulo 53. A partir do versículo 8. Nós precisamos relembrar isso. Cada passo do que Jesus fez por nós. Ele não nos deu a vida apenas uma vez. Ele nos deu o fôlego de vida. Depois ele veio para nos devolver a vida. Jesus é muito mais do que aquilo que às vezes nós mesmos cristãos imaginamos. E o salário do pecado é a morte. Por isso foi necessário o nosso Senhor, que era Deus, 100% Deus, 100% Deus. Ele decidiu se fazer carne para pagar o castigo que era meu e seu. E esse castigo é atribuído por um dos atributos do próprio Deus, que é a justiça. Deus é amor, mas também é justiça. E Deus não seria justo de me autorizar, por mais que Ele me ame, Ele não poderia autorizar
que eu entrasse no céu, na glória, na vida eterna. E olha o que acontece. Olha o que Isaías disse no versículo 8 do capítulo 53. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pôde falar da tua linguagem? Certo? Deixa eu ver. Isso. Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na tua morte, embora nunca tiveste cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Presta atenção agora, irmãos. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermo, quando a sua alma se pusesse por expiação do pecado. Vera a sua posteridade, prolonga os teus dias, e a bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi do agrado do Senhor moê-lo. Então, quando Jesus olha para cima e diz: Pai, por que me abandonaste? Deus estava exercendo a justiça, e a Bíblia diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Mas não que Deus não amasse Jesus, mas porque Ele me ama e ama você. O que Deus moeu na cruz foi os pecados de toda a humanidade. É por isso a angústia tamanha de Cristo antes da crucificação, porque Ele sabia o que ia acontecer, a separação, porque o pecado traz separação entre Deus e o homem. Jesus sabia que naquele momento Ele seria separado da Trindade, e Ele foi separado, e por causa dos meus pecados e dos seus pecados Ele foi moído. Aleluia. E lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus olha e diz: está consumado. Vira o rosto de lado e entrega o Espírito. Jesus, que vem da eternidade, que é 100% Deus, que nos deu o fôlego de vida, que é a luz dos homens, Ele que é Deus, Ele que é imortal, que é infinito, decide se fazer carne, decide sofrer, carregar os pecados, ser moído e morrer. O único jeito de um Deus morrer é Ele nascer homem. E Jesus fez isso. Jesus aceitou essa sentença, mas Ele venceu a morte. Ele venceu. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, aquelas mulheres chegam ali de madrugada
no sepulcro e percebem que a pedra foi retirada. Jesus já não estava mais lá. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Mas ele ressuscitou para o mesmo corpo que ele viveu entre nós. Jesus ressuscitou não como ele era antes, lá em Gênesis, 100% Deus, 100% Deus. Jesus ressuscitou da mesma maneira que ele era quando ele decidiu se fazer carne. 100% homem, 100% Deus. Jesus não recuperou a forma espiritual de resplandecer de glória que ele tinha antes. Jesus voltou para o mesmo corpo humano. A sentença do nosso Senhor, a sentença que ele decidiu quando ele se fez carne, foi perpétua. Jesus teve uma sentença, ele decidiu por isso, por ter uma sentença perpétua. Quando o Senhor Jesus ressuscita e volta para o mesmo corpo, ele visita os seus discípulos e os seus apóstolos e ele fala: sou eu estou aqui, me toca, sente. E quando ele vai ascender, subir aos céus, ele sobe com o mesmo corpo, glorificado, assim como o nosso será. Mas Jesus decidiu se fazer carne e habitar em um corpo eternamente, por mim, por você. Então não foi apenas a crucificação. Jesus, ele nos deu o fôlego de vida. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Jesus abriu mão da sua glória para estar conosco. Jesus abriu mão da sua glória para caminhar entre nós. Abriu mão da sua glória para sentir sede, sentir fome, sentir frio. Abriu mão da sua glória para sentir dor. Abriu mão da sua glória para ser moído. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos. Eu quero convidar você agora a refletir nisso. Imagine o Senhor Jesus. Ele nos fez, Ele ajudou ali na criação, Ele nos deu um presente que é essa terra, que é tudo que nós necessitamos para viver. Mas a humanidade o rejeitou da primeira vez. E aí ele decidiu se fazer carne. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor e fazer agora um ato profético. Jesus se fez homem para que você pudesse ter um corpo glorificado. Jesus se fez mortal para que você fosse imortal. Jesus se fez imundo
para que você fosse purificado. Jesus carregou todo o pecado da humanidade para que você fosse limpo. Jesus pegou o seu e o meu pecado e jogou no mar do esquecimento. Jesus ressuscitou e viverá para sempre, para que eu e você possa ressuscitar também, e junto com Ele, para que onde Ele estiver, eu e você esteja
que o Senhor se entregou por inteiro e derramou o seu sangue, até a última gota do seu sangue, pelas nossas vidas. Então nós somos gratos a Deus todos os dias pela sua graça e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amados? Quero convidar nosso irmão Adriano aqui, ele